Bem-vindos a esse primeiro encontro. Esse nosso primeiro encontro, infelizmente, ele está sendo gravado, né? Você está assistindo uma gravação, não foi transmitido ao vivo por conta de questões ali burocráticas do próprio YouTube, tá? Nós hoje vamos falar a respeito de ansiedade e preocupações, que foi um tema que foi muito disputado ali na enquete que eu fiz durante essa semana. Tá? Então, vamos entender primeiro um pouquinho o que é a ansiedade, tá bom? É um esboço simples que eu fiz aqui, depois eu disponibilizo para vocês no grupo também, tá? Inclusive, nesse esboço tem aqui alguns sintomas, transtornos que podem ser derivados da ansiedade. Então, para que vocês possam entender, a ansiedade ela é algo comum, tá? Ela é um sentimento, uma emoção natural nossa do ser humano. Então, esse sentimento, ele pode acontecer em diversas situações. Vamos supor, você tem um trabalho para entregar na escola ou do seu próprio serviço, você precisa fazer algo que tem uma extrema urgência. O seu cérebro ali, ele liga alerta. Então, você entra num estado onde você entende o quê? Eu preciso sobreviver. Né? Então você começa a agir ali com todas as suas forças, você acelera. Eu acredito que muitos já passou pela situação de tipo, tá no trabalho, tá o dia inteiro tranquilo, bonzinho, beleza. O chefe chega e pediu um trabalho ali extra, você tem 30 minutos para entregar. Vem uma força que a gente não sabe da onde vem, mas essa energia que é ativada dentro de nós é derivada da nossa ansiedade. Ansiedade não é algo ruim, né? Infelizmente, ela acabou, né, acabou tendo essa visão negativa por conta das crises, dos transtornos que são derivados do excesso da ansiedade. Então, você ser uma pessoa ansiosa é algo comum. Eu acho que o primeiro passo da gente começar a entender e a compreender as nossas emoções se deriva daí, de você saber que esse sentimento, você está ali na fobia de querer receber um presente logo, de receber o seu pagamento logo. Esses sentimentos são sentimentos comuns de uma ansiedade, certo? Então, fique tranquilo, fique despreocupado. É normal, é comum você ser ansioso, você ter momentos ansiosos. O problema é quando existe o excesso. Ok? Então, agora vamos falar um pouquinho aqui a respeito do que é uma preocupação, né? Já que a gente vai falar sobre esses dois temas, para a gente poder entender um e outro. A preocupação é o estado mental focado e antecipar problemas, riscos ou consequências negativas futuras. Ela é a resposta cognitiva natural que serve para nos alertar sobre ameaças potenciais e nos motivar a buscar soluções. No entanto, quando se torna repetitiva e sem controle, ela deixa de ser útil e passa a gerar sofrimento. Então, vamos lá. Você está passando ali um momento na sua vida na qual você precisa de recurso financeiro, certo? Você precisa pagar algumas contas e aí você começa a se preocupar com o prazo, né? Você tem um boleto para pagar dia 10, você começa a se preocupar com o prazo e aí o seu cérebro começa a girar em torno dessa situação, ok? Então, a preocupação, ela é algo natural, cotidiano do nosso dia a dia. E aí é onde eu entro também. É comum, certo? Mas entenda uma coisa, não é porque algo é comum que é normal. Não é normal uma pessoa viver 100% preocupada. Não é normal uma pessoa viver 100% ansiosa. Não é normal, eu vou trazer até um tema aqui, que é a depressão também. Uma pessoa se sentir deprimida porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um filho, aconteceu alguma perca, perdeu o serviço e ela ficou ali recuada, triste. É normal, é comum, certo? Mas não é normal uma pessoa passar por um processo de depressão.
Então, tudo aquilo que não é normal, nós precisamos de ajuda. Tudo aquilo que fugiu da normalidade, tudo aquilo que passou, que excedeu o limite, nós precisamos de ajuda, não só vocês, assim como eu também. Eu sou um ser humano como vocês, já passei por muitos momentos de ansiedade, muitos momentos de preocupações, muitos momentos até mesmo de depressão. Então, é comum, certo? A gente precisa normalizar isso, porque quanto mais força a gente dá para ansiedade, mais ansioso nós ficamos, certo? Você já teve um sentimento assim, uma situação de que você estava tranquilo, mas era uma situação de risco, certo? Era para você sentir medo. E ali você começa a pensar, nossa, isso é perigoso. Nossa, isso não é legal. Você começa a trazer pensamentos negativos e aí o medo vem, e aí a ansiedade vem, e aí a preocupação vem. Todas as situações que você estaria ali para fugir, vem, né? Porque eu tô entrando nesse aspecto, né? Porque eu estou tratando desses temas como algo comum, né? Algo que acontece no cotidiano de muitas pessoas. E muitas pessoas não se atentam a isso, não se importam e vivem e seguem sua vida tranquilamente. Mas aquelas pessoas que são mais sensíveis, aquelas pessoas que são mais interiorizadas, elas acabam se sentindo mais afetadas pela ansiedade, pela preocupação, até mesmo pela depressão, né? Mas, muitas vezes, de todos esses sentimentos que você está tendo, seja preocupação, seja ansiedade, seja momento de estar se sentindo deprimida, muitos desses sentimentos, eles acontecem justamente pelo fato do seu corpo estar em alerta. E você começa a se questionar, tá, mas meu corpo está em alerta de quê? Qual que é esse alerta, né? O nosso cérebro, ele não tem diferença do que é realidade e o que é imaginação, certo? Vamos lá, você está assistindo um filme de ação. Já aconteceu de você estar ali, vou colocar ali o Velozes e Furiosos, tá assistindo Velozes e Furiosos e do nada tem aquele estouro, explodiu uma bomba. Você sente aquele tremor dentro de você. Você não está no filme, você não é protagonista no filme, mas você sentiu como se estivesse. Por que isso acontece? Porque o seu cérebro, ele não sabe o que é realidade e o que é mentira. Isso tem o seu lado bom, porque você tem a possibilidade de manipular. Então, vou colocar uma situação. Você está preocupado com uma conta, certo? Está preocupado com um problema que está acontecendo e tem a possibilidade de você resolver, certo? Então, começa a sentar lá e começa a mostrar para o seu cérebro que está ali. Fala assim, não, o problema já está resolvido. Né? Não tenho por que eu me preocupar. Mesmo que, vamos supor que você não tenha condições de pagar essa conta, certo? Mas você diz ali para o seu cérebro o que ele precisa para poder se manter calmo. No momento de ansiedade não é diferente, né? A gente fica muito ansiosa pelas coisas que estão por vir. Quando há esse excesso, aí é onde são transtornos de ansiedade, a pessoa começa a sentir no corpo, né? Eu já tive algumas crises de ansiedade, então eu sei o quão ruim é. Você sente o coração acelerado, você começa a suar dependendo da situação, as mãos começam a ficar geladas. Então são muitos sentimentos que vai envolvendo ali e você entra dentro da situação como se fosse algo que não vai acabar, que não vai ter fim. E você não sabe como sair daquilo, né? Então, assim, se você já chegou nesse estágio de crises de ansiedade, a minha orientação é procure ajuda, tá? Você não está sozinho, você não está sozinha, procure ajuda. Porque tem situações que a gente só vai conseguir sair e resolver com ajuda, tá? Então, fica aqui meu alerta para vocês. Mas se você só é aquela pessoa que tem uma prova para fazer e dá aquele friozinho na barriga, é técnicas de respiração, né? Você pode usar ali as técnicas de respiração ao seu favor. Você
respirar profundamente, acalmar a sua mente, tentar desconectar ela das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão passando ali, justamente para que você tenha essa tranquilidade, né? Não vou falar para vocês que eu não sou uma pessoa ansiosa, pelo contrário, eu sou muito ansiosa. Inclusive, antes de começar a gravar esse vídeo, eu tentei gravar ele várias vezes e fui cancelando, fui gravando de novo, fui cancelando, fui gravando de novo. Por quê? Porque é algo comum, certo? Não é normal o excesso. Mas no nosso dia a dia a gente vai ter momentos, sim, de ansiedade, momentos de preocupação, e a gente precisa aprender a lidar. E nada melhor do que aprender a lidar você sabendo do que se trata, certo? Eu tenho uma criança em casa, o Miguel, e ele é extremamente intenso nas suas emoções. É uma criança de 4 anos. Desde pequenininho, por perceber esse lado dele, eu comecei a ensinar ele a dar nome às emoções que ele tem. Então, quando ele tá passando por um momento de raiva, ele fala: "Mãe, eu tô com raiva!" E ele põe pra fora. E a gente precisa aprender dessa mesma forma. A gente sente coisas, são sentimentos, intensidades diferentes, coisas que a gente nem consegue descrever. Por quê? Porque não foi ensinado para mim, para você, desde a nossa infância, o que é aquilo que a gente está sentindo. Mas hoje nós temos essa possibilidade, certo? Então, quando você estiver num momento de preocupação, quando você estiver num momento de ansiedade, no momento que você estiver mais tristinho, o que você faz? Olha para 5 minutinhos. Coloca ali na situação, certo? Passa um filme ali na sua cabeça e se questiona: eu preciso me preocupar? É algo realmente preocupante? É algo que eu vou perder a minha vida por conta disso? Então, se a resposta de qualquer pergunta que você possa fazer for não, então você deixe o quê? Fala assim: não, então eu vou resolver depois, certo? Eu tenho a minha cunhada, ela costuma dizer assim: sabe, quando acontecer tal coisa, o que você vai fazer? Eu falei: não sei, não quero saber e não é um problema que eu vou resolver agora. Aí ela ri e fala: é o problema pra Sabrina do futuro resolver, né? Eu falei: é isso aí. Então, tem problemas que é problemas justamente pra Sabrina do futuro resolver. Tem coisas que precisa da sua atenção agora. Vamos supor, você tá numa batida de carro, você precisa resolver a situação de imediato, certo? Mas se você tem uma conta para pagar daqui 30 dias, então não é que você vai ser despreocupado com seus compromissos, certo? Eu não estou em momento algum pedindo para vocês falarem que vão ser irresponsáveis com seus compromissos. E por que eu estou falando muito a respeito da área financeira? Porque eu sei... Eu já trabalhei no setor financeiro e eu sei que 80% da preocupação do ser humano é questão financeira. Então, se você está preocupado com algo que vai acontecer daqui 30 dias, independente do que for, deixa para se preocupar daqui 28, certo? Porque você vai trazer ansiedade para o seu dia a dia, vai aumentar o nível de preocupação. A preocupação, ela é um fator para ativar esse sinal vermelho no seu cérebro, o seu cérebro fica tenso, ativa o cortisol, você não consegue relaxar. Então, deixe esses tipos de problemas futuros para resolver com a pessoa do seu futuro. Algo muito importante também para se analisar é justamente a questão de algo que muitas vezes a gente deixa de se importar. Muitas questões emocionais, tá? Seja a depressão, seja a ansiedade, elas estão ativas no nosso corpo por alguns critérios fisiológicos. Então vamos lá. Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que está passando por um processo de depressão ou está deprimido, o primeiro questionamento que você precisa fazer: eu estou dormindo bem? É algo tão simples, gente. Mas quantas vezes você já notou que quando você não dorme bem, você acorda mal?
Só que o cérebro, ele vai associar isso a uma emoção. Ele não vai colocar isso como algo fisiológico, entende? Então, eu tenho um checklist, depois, se quem quiser me pede, eu envio, tá? Que nesse checklist eu listo ali alguns critérios de quando você está deprimido, quando você está se sentindo muito aflito, ansioso, quando você estiver preocupado, porque a preocupação também é uma emoção, e você começa a fazer algumas perguntas para você, né? Essas perguntas são: eu dormi bem? Eu estou me alimentando bem? Como que tá a minha ida ao banheiro, né? Eu estou conseguindo defecar, eu estou urinando, tá tudo bonitinho? Como que tá a questão das minhas vitaminas? Todas elas estão ok? Eu não tô com uma anemia, eu não tô com falta de vitamina B12. Então, são perguntas extremamente essenciais de se fazer. Por quê? Falta de sono, você vai acordar mal, você vai acordar irritado, você vai acordar estressado, e isso vai te fazer achar que você está passando por um processo de ansiedade. E não está. Você simplesmente não dormiu bem. Falta de alimentação, a vitamina B12, a falta dela é um dos principais motivos de pessoas entrarem em processos depressivos, tá? Isso é muito importante. Então, esteja atento, está se sentindo triste? O corpo, ele manda alertas para o nosso corpo. A questão é que a gente interpreta esses alertas como questões emocionais. Então, faltou vitamina B12, você vai se sentir deprimido, você vai se sentir mais caidinho, mais para baixo, sem ânimo. A mesma coisa, uma anemia. Eu tive anemia minha gestação inteira. E eu precisei ficar todo o tempo me questionando. Eu estou passando por um processo depressivo ou estou simplesmente doente? Quando eu pegava o resultado do exame, eu via que eu estava ali com uma anemia, estava com falta de muitas vitaminas. Então, é importante, sempre que possível, você faça uma suplementação. Para quem não gosta de suplementar, se alimente bem, sabe? Faça uma variação de alimentos, tá? Tem várias nutricionistas, várias dicas de nutricionistas na internet. Algo também extremamente importante, isso eu usufruí na pele. No ano passado, eu estava tendo muitas crises de ansiedade. Muitas crises, porque eu estava na troca de profissão. E essa troca de profissão, essa falta de estabilidade, porque eu abri mão, não foi um processo gradativo, eu simplesmente abri mão de uma profissão que eu já estava estável para poder virar terapeuta. Eu dei esse chute no balde e isso me deixou muito instável. E aí foi onde eu comecei a fazer justamente esse checklist, e aí eu comecei a fazer exercício físico. Todas as minhas crises de ansiedade sumiram. Por quê? Eu centralizei a minha energia na academia. Então, é importante a prática de exercício físico, principalmente se você é uma pessoa muito ativa, se você é uma pessoa muito ansiosa, pensamento acelerado, a mente não para nem um segundo de pensar. Vai pra academia, vai fazer caminhada, vai fazer exercício físico, vai fazer yoga, vai fazer o que te agradar, mas movimenta. Se você não movimentar aqui fora, você vai movimentar aqui dentro. E aqui dentro vai ficar cansado, aqui dentro vai ficar exausto, aqui dentro vai ficar estressado, aflito, angustiado. Então, movimente o seu corpo. Isso é uma das coisas mais importantes para que você possa eliminar, né, ajudar a eliminar aí essas ansiedades que tem interior, você conseguir colocar para fora de uma forma saudável aquilo que tá te ferindo, te machucando por dentro, tá? Isso é comprovado, gente. Então, não só pelas ciências, mas por mim também. Eu estou explicando algo para vocês de algo que eu passei, eu vivi na pele. Então, quando você faz esse checklist, certo? Você analisa ali seu sono,
sua alimentação, se você tá bebendo água, se você tá indo ao banheiro, se você tá fazendo exercício físico, se as suas vitaminas estão bem, estão ok, se tudo isso estiver bem, e aí você continuar se sentindo mal, urgente, sabe o que é urgente? Sai correndo e vai procurar um terapeuta, vai procurar um psicólogo, se for necessário um psiquiatra, para você entender o que está acontecendo. Porque aí sim, você pode dizer 100%, tá? Eu estou passando por um processo que precisa de um cuidado com a minha mente, né? Então, assim, entenda que nem tudo o que você está passando é unicamente por conta das suas emoções. Muitas dessas coisas são causadas justamente por conta de um processo fisiológico. Eu tive uma amiga que ela estava se sentindo muito mal, ela estava se sentindo muito para baixo. Só que a tireoide dela estava desregulada. Então, esse desequilíbrio hormonal trouxe essa sensação ruim para ela. Então, vê a importância da gente fazer um check-up anualmente, sempre que possível, a gente pedir para o médico verificar as nossas vitaminas, ver se vai precisar fazer uma suplementação, justamente para entender o que está bom e o que não está bom. Eu espero de verdade que tenha ficado bem claro todas essas informações para vocês. Eu sei que foi uma aulinha aqui, um encontro bem rapidinho. Vocês sabem que eu tenho um bebezinho em casa, então a rotina ainda tá bem agitada. Por conta disso que eu não tenho estado ativa no Instagram com vocês, no grupo. Mas eu quero deixar aqui uma técnica, tá? Uma técnica justamente para que você consiga aliviar a sua mente. É uma técnica muito simples. Eu vou explicar para vocês como fazer, tá? Existe áudios do YouTube que são áudios de frequência de hertz. Eu uso muito essas frequências, certo? Existe algumas que é para ajudar a curar o corpo, a alma, te ajudar a se conectar com a sua espiritualidade. E essas frequências, elas trazem uma calmaria. Então, coloca ali uma frequência de hertz, eu vou indicar uma para vocês. Separa ali um momentinho, respire profundamente, puxe pelo nariz, solte pela boca várias vezes, até você sentir que o seu coração tá ali desacelerando. Sentiu que o coração tá desacelerando? Comece a imaginar balões. Exatamente, balões. Dentro de cada balão, você vai ilustrar ali uma preocupação que você tem, ou algo que está te deixando aflito, ou algo que está te deixando ansioso, algo que está tirando a sua alegria. Você pode criar vários balões, cria 200 balões se for necessário. E aí você vai justamente colocar as suas preocupações dentro desses balões. No momento em que você estiver ali naquele momento de meditação, você começa a soprar esses balões com as suas preocupações, né? Se você puder fazer de forma visionária, né? Ilustrar mesmo, mesmo que você esteja com os olhos fechados ali, você assoprar, né? Sinta mesmo que a sua preocupação está sendo colocada ali dentro daquele balão. Depois que você finalizar todos esses balões, você solta eles. Deixa eles irem embora, né? Deixa as suas preocupações encontrar os caminhos que elas precisam tomar, que não é na sua mente, não é no seu coração, não é na sua vida. Deixe a sua ansiedade ela encontrar o caminho que não é sendo manifesto dentro de você. Então, é uma técnica muito simples, certo? Eu vou tentar gravar depois para deixar aqui para vocês, mas não me comprometo porque tá difícil aqui. Então, assim, façam ela, tá? E sinta, sabe, o alívio que isso vai te trazendo. Se sentiu que não resolveu, que não deu muito certo, faz de novo, ok?
Faz de novo, imagina ali que você pegou balões, como se fossem balões de festa de aniversário. Você vai encher ali esses balões com as suas preocupações, com os seus medos, com as suas ansiedades e sopre dentro desse balão. Se você quiser um sentimento mais intenso, né, de desapego, estoure os balões. Coloque eles para explodir, sabe? Para que realmente saia de dentro de você e nunca mais volte. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Eu vou precisar encerrar aqui, mas eu quero deixar um alerta. Eu estou voltando com os atendimentos, então eu estou disponibilizando agora inicialmente 2 vagas, ok? Para poder fazer um tratamento completo comigo de 10 sessões, e durante essas 10 sessões ali você vai estar sendo acompanhado, você vai estar recebendo as técnicas corretas para poder tratar determinadas situações. Vai ter um momento de acolhimento, um momento que a gente vai estar conversando sobre aquilo que está te incomodando e tudo mais, ok? Precisando, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Podem me chamar no meu privado, a gente vai conversar. E para mais informações a respeito dessas técnicas, para mais informações a respeito dessas 2 vagas, tá, gente? Eu não vou conseguir abrir mais do que isso. Com bebê pequeno, tá difícil de verdade. Então, eu vou conciliar apenas 2 atendimentos, ok? 2 pessoas eu vou conseguir atender ali de forma plena e a gente poder se ajudar, ok? Me chamem no privado pra gente poder conversar a respeito das condições que eu vou disponibilizar, tá bom? Vai ser condições únicas, imperdíveis, porque realmente eu estou voltando agora. Então, para esses 2 primeiros, eu também vou disponibilizar os 2 e-books que eu tenho, que estão aí no mercado, tá? Que é o e-book de como lidar, né, com as suas emoções. Eu não lembro agora, gente, perdão, de verdade, tá? Eu não tô lembrando o nome dele, mas eu tenho outro também a respeito das finanças. Então, são 2 e-books que eu tenho disponíveis, e esses 2 e-books são que eu vou estar disponibilizando para quem iniciar o tratamento comigo, tá? Para essas 2 pessoas que resolverem iniciar o tratamento comigo. Um beijo no coração de vocês. Precisando de mim, sabe onde me encontrar, tá bom? Fiquem com Deus.